A última quinta-feira mostrou que o Internacional está sendo muito visado no mercado de transferências por outras equipes. Nomes de jogadores que podem ser utilizados e até cotados como titulares para a próxima temporada estão negociando, recebendo sondagens ou até mesmo sendo alvos de outras equipes. Nós vamos falar sobre isso a partir de agora. Salve, salve pessoal, sejam todos bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, eu sou Douglas Demoliner e vamos falar bastante sobre o Internacional a partir de agora. Então já deixa teu like, ativa as notificações, compartilha o conteúdo e se inscreve no canal. Estamos quase batendo aí os 4.000 inscritos, o que seria ótimo nessa reta final de ano de 2024. Lembrando que temos a meta de chegar aos 6.000 inscritos até o final do Campeonato Gaúcho de 2025. Então deixa teu like aí para mais pessoas chegarem também nesse conteúdo e se inscreva se você ainda não é inscrito. Pessoal, esse vídeo é um pouco mais para fazer um apanhado das negociações que estão acontecendo do Internacional, os jogadores que estão sendo sondados por parte de outros clubes para levar atletas do Internacional. O Inter terminou a temporada em alta, depois daquela sequência de 16 jogos, e muitos dos jogadores acabaram ganhando destaque e por isso chamaram a atenção de outras equipes. E se vocês observarem os últimos dias, o noticiário do Inter, ele acaba dando um tom de preocupação justamente por conta das movimentações que estão mais próximas de saídas do clube do que propriamente de contratações. É bem verdade, muitos nomes estão sendo ligados ao Inter, algumas possibilidades vão aparecendo. O William Rocha, zagueiro do CSKA Moscou, que o Inter já fez proposta e está aguardando a resposta da equipe russa. Outros nomes que foram cogitados e principalmente algumas mudanças em relação a possíveis saídas. E eu fiz um apanhado aqui das últimas informações, principalmente sobre os nomes que estão de saída. A principal delas é o Thiago Maia. O Thiago Maia é um jogador que, segundo as informações do repórter Thiago Fernandes do O Gol, ele estaria já acertado com o Santos. Ou seja, Inter e Santos teriam acertado a saída desse jogador. Ele, que está incomunicável há 3 dias, segundo a reportagem, iria retornar ao clube que o revelou. Segundo o Lucas Colar, que trouxe as informações no Voz do Gigante, os custos ou os valores dessa transação seriam basicamente o mesmo ou os mesmos que o Internacional fez para contratar o Thiago Maia, ou seja, cerca de 4 milhões de euros. O Internacional faria essa liberação e o Santos assumiria os valores que o Internacional está devendo para o Flamengo nesse retorno que seria do Thiago Maia. E o Thiago Maia é um jogador muito importante para esse esquema do Roger Machado. Ele é um atleta que, de uma certa forma, ganhou muita responsabilidade dentro de campo, desde que o Roger Machado assumiu, fazendo esse papel de área a área, sendo esse box-to-box, e com a saída dele, o Inter precisaria ir ao mercado para trazer esse segundo volante. Então já se torna uma preocupação, porque seria um titular do Inter saindo para a próxima temporada. Além dele, a gente vai falar um pouco também sobre outros nomes que estão recebendo sondagens. Eu listei 10, tá? Além do Thiago Maia, o Wanderson, que tem o interesse do Vasco. O Vasco quer se reforçar para a temporada de 2025. Tem o aporte do Grego, que está adquirindo a SAF do clube e pode fazer uma oferta pelo Wanderson. Hoje a saída do Wanderson, ela, de uma certa forma, não preocupa tanto o torcedor, porque, ao que tudo indica, o Wesley vai permanecer, mas o Wesley também está nessa lista de 10 nomes que agradam outros clubes, principalmente do futebol europeu. A gente está falando de um Krasnodar que, por enquanto, recuou na negociação por conta dos valores. Na verdade, o Inter recuou, mas o Krasnodar ainda quer a contratação do Wesley. Por conta dos valores, o Inter vai tentar segurar o Wesley. Então é outro nome que a gente precisa citar e outro titular que poderia sair do Internacional.
O Bernabé é um caso que a gente já está destacando, o Cruzeiro e o Palmeiras já sondaram a situação do atleta junto ao Celtic. O Valência recebeu sondagens de Atlético Mineiro e Flamengo, mas o empresário já garantiu que ele está focado no Inter, mas também é um nome que agrada o mercado nacional, apesar do Inter ainda ter 2 anos de contrato. Dependendo se vier uma proposta, é um nome que pode deixar o Inter. E o Lucas Alário, né, para fechar aí a primeira leva de jogadores, é o mais próximo de deixar o clube. Ele tem propostas do Nacional do Uruguai, inclusive os dirigentes do Nacional já deixaram bem claro, né, que é um jogador que gostaria de se juntar à equipe uruguaia, gostaria de jogar no Nacional, muito por conta das poucas oportunidades que ele recebeu no Inter. Então a gente já tá falando aí de Wanderson, de Thiago Maia, de Bernabé, Valência, Lucas Alário e também o Wesley. São 6 nomes. Os outros 4 jogadores que são observados ainda não tem nenhuma proposta oficial, eles não vão deixar o Inter, né? Mas são nomes que, de uma certa forma, alertam o mercado de transferências. O Gabriel Carvalho, o Rômulo, o Bruno Gomes e também o Vitão. Vitão, o grande sonho do Inter é fazer a permanência, a manutenção desse jogador para essa temporada, pelo menos até a metade do ano. Ele seria, quem sabe, um companheiro do William Rocha se o Inter conseguir fechar essa negociação, mas seria muito importante começar o ano tendo o Vitão como titular do Internacional. Bruno Gomes e Rômulo são 2 jogadores mais observados, mais sondados, não tem algo concreto, mas também seriam jogadores que estão no alvo do futebol europeu, muito pela idade e pelas suas posições. Bruno Gomes como lateral direito e o Rômulo como primeiro homem de meio campo. Bruno Gomes, inclusive, recebeu algumas sondagens do futebol italiano no final da temporada de 2024, quando o Campeonato Brasileiro ainda estava acontecendo. E o Gabriel Carvalho, a gente já citou, seria a grande venda para a temporada. O que a gente pode destacar aqui? Gabriel Carvalho sendo negociado, ele praticamente sana os problemas do Inter em questão de valores de negociações e pode fazer com que muitos jogadores fiquem no clube. Mas esse vídeo é justamente para falar que o Inter tem sido um alvo fácil. O Inter se tornou um alvo fácil para o mercado. Por quê? Pelas condições financeiras, pela situação onde... Vamos lá, vamos usar bem o português, né? O Inter não tá devendo no mercado para outras equipes, tem valores a serem pagos, é bem verdade, né? O próprio David, que vai ficar no Vasco, é um jogador que poderia, né? O dinheiro do David, que vai vir do Vasco quando vier, é um dinheiro que pode ajudar o Inter. Mas o Inter e os clubes do mercado, o Inter passa uma mensagem para os seus adversários e para os clubes do mercado que está numa situação financeira complicada. E até eu tenho percebido um pouco o presidente Alessandro Barcelos e também o José Olavo Bisol tentando diminuir um pouco isso, dizendo, não, o clube não está quebrado, o clube está numa dificuldade, mas não é bem assim, não vai haver desmanche. Porque a primeira mensagem passada foi, é só chegar no Inter com determinado valor que daqui a pouco vai conseguir levar os atletas e até mesmo os titulares. A gente entende a situação financeira, mas o Inter também tem que arriscar um pouco mais. O Inter precisa passar essa mensagem para o mercado. E é por isso que seria muito importante um primeiro anúncio logo. Eu entendo que a janela de transferências do Inter ocorre de um outro tempo, de uma outra forma, é no tempo do Inter, como o presidente Alessandro Barcelos gosta de destacar, mas nesse momento a mensagem que passa para os adversários é justamente que, olha, o Inter fez uma baita campanha, tem bons valores lá naquele elenco, mas a questão financeira deles pode facilitar com que a gente consiga tirá-los de lá. Então é uma situação que preocupa e as movimentações do Inter elas precisam ser mais rápidas. O Inter precisa passar essa mensagem um pouco mais rápida para o mercado de que não vai ser bem assim. A gente tem uma Copa Libertadores, tem um Campeonato Brasileiro, tem uma Copa do Brasil, tem um Brasileirão para disputar e a gente não quer ser coadjuvante, a gente quer buscar os títulos e por isso que a gente vai se reforçar. Enfim, são 10 nomes que estão sendo observados. Não estou dizendo que todos vão sair, cuidem com isso, né? Não estou dizendo que 10 jogadores vão sair do Inter, mas o Inter precisa, de uma certa forma, focar, pensar no que vai fazer a partir de agora. A partir de negociações, de saídas, a contratação, a reposição
terá que ser feita, principalmente porque o Roger Machado gosta bastante de trabalhar com grupos grandes, né? 30 jogadores, time titular, time reserva e o terceiro elenco que ainda contará com as categorias de base. Para fechar sobre esse vídeo, essa mudança também, já falando sobre as categorias de base, né? O Jorge Andrade deixou o cargo de coordenador, de gerente das categorias de base, gerente da transição também, e isso deixa o clube numa situação um pouco mais complicada, numa temporada que seria muito importante contar com os jogadores da base. Temos 3 jogadores na seleção brasileira sub-20 que vai disputar o Sul-Americano, outros que devem ser aproveitados, como o Iago Noal, como o Pedro Cauã, Vitor Gabriel, enfim, Luiz Otávio, jogadores que são da base que devem subir para o profissional, pelo menos na pré-temporada e no Campeonato Gaúcho, para serem aproveitados e, dependendo do rendimento, se tornarem jogadores do elenco principal. Então, para um começo de temporada, a gente perde uma peça importante por opção do profissional que vai trabalhar num clube da Série B do Campeonato Brasileiro. Enfim, a ver como o Inter vai reagir também a essa situação, qual a mudança que o Inter vai apresentar para, de uma certa forma, né, dar uma acalmada. Não é uma sangria desatada, né, mas é bom o Inter começar a se mexer um pouco mais. Pelo menos esse é o meu pensamento. Tá certo, pessoal? Não esquece de deixar teu like, ativa as notificações, compartilha o conteúdo e se inscreve no canal. E deixa aqui nos comentários o que tu tá achando da velocidade do Inter nessa janela de transferências. Fechou? Qualquer momento estamos de volta com mais informações do Colorado. Valeu!